Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Saúde Plena. Hoje eu tenho aqui duas mulheres maravilhosas que vão contar tudo sobre chocolate, ovo de Páscoa, adoçante, não usar, substituições saudáveis, tanto para o nosso cérebro, para o nosso intestino e, claro, para os nossos hormônios. Então, sejam muito bem-vindas, Fátima Temer. Olá, gente, boa noite. Fabiane Goeldi. Olá, boa noite. Bom, a Fabi já esteve aqui comigo outras vezes, é a nossa nutricionista funcional, ela é especializada em intestino, saúde da mulher. Isso. Muito obrigada pela sua participação hoje, Fabi. E a Fátima, minha querida, que conheci recentemente pelo TPM, né, Fátima? Exato. Dona da Epa Comer, que nós temos aqui, ó, vamos fazer algumas experimentações. O pessoal aqui do estúdio tá todo mundo com água na boca, mas é só pra gente. Mas não, a gente vai dividir depois. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, né? Essas opções saudáveis que nós temos nessa época do ano, que afinal estamos em abril, momento de ovos de Páscoa. Então, meninas, vamos começar já assim, ó, metendo já na tela. Eudes, por favor, bota aí pra gente. Vamos começar analisando a tabela nutricional dos ovos de Páscoa. 1000 folhas pra gente começar, daquele sabor que a gente conhece, que foi super bem recomendado, que vendeu e procurado demais. Fabi, eu deixei exatamente como vem escrito na porção de 25 gramas, que ele fala. Calorias, 146 calorias. Aí, a porção inteira, que é o ovo inteiro, se a gente fizer a conta, vai dar 2.300 calorias. É isso mesmo, Fabi? Por favor, nos ajude a ler. Pois é. O que mais chama atenção de fato neste rótulo é quando a gente para olhar uma porção de 25 gramas desse produto, é a quantidade de gorduras totais e a quantidade de gordura saturada. Então, realmente, quando a gente olha esse produto, eu até gosto de dizer sempre, né? A questão da quantidade calórica, que calorias são essas? Né? São calorias vazias, são calorias de prejuízo, de fato, para aquele corpo, ou são boas calorias, né? Mas aqui não, o que mais chama atenção é realmente a quantidade de gordura saturada em uma porção tão pequena. Explica para o pessoal o que é gordura saturada, porque às vezes as pessoas, já se falou muito numa época no passado, de gordura saturada, insaturada, e qual é a diferença de uma e da outra, porque, veja, a gordura trans, que todo mundo falava daí, que são os alimentos geneticamente modificados, veio zero. É um ponto positivo, vai? Mas conta pra gente sobre a gordura saturada. Primeiro ponto, Pri, importante, é que não é porque aqui está escrito zero em relação à gordura trans, que esse produto realmente não tem gordura trans. Existe uma quantidade que é autorizada no momento do fabricante fazer o rótulo, limite de gordura trans, que ele pode declarar como zero. Mas não quer dizer que de fato ele é zero. E a gordura saturada é a gordura que promove inflamação, vamos colocar assim, no nosso corpo. E especialmente quando a gente fala de saúde intestinal. Então é uma gordura que vai, de fato, prejudicar a saúde cardiovascular deste indivíduo, que vai promover muito mais aumento de peso, aumento de gordura na região abdominal, então essa gordura visceral, que é a mais perigosa, essa gordura entre os órgãos, ela é muito mais, de fato, promovida, vamos colocar assim, quando tem um maior consumo de gordura saturada. Então, quando a gente fala em gorduras monoinsaturadas ou poliinsaturadas, de fato são gorduras melhores metabolizadas pelo nosso corpo, tá? Mas mesmo quando a gente está falando desse tipo de gordura, algumas, por exemplo, os óleos vegetais, tá? E aí entra aquele óleo de canola, óleo de girassol, Exatamente. Isso que é óleo vegetal. Isso, positivo. Pra todo mundo Então, entender o que a gente tá falando. Isso, óleo de soja, né? Óleo de algodão. Então, esses óleos vegetais, eles são
refinados, eles são processados pela indústria para tirar características, muitas vezes, de odor, de coloração. E com isso, eles acabam se tornando óleos ruins para consumo. Tá? Então, quando a gente fala em questão de gordura, eu costumo até brincar com os meus pacientes assim, gente, se é gordura, já grava que tem que ser pouco, pronto, né? Porque às vezes o indivíduo acha, porque é um óleo de coco, então eu vou aumentar a quantidade. Azeite. Detalhe, isso. E detalhe, o óleo de coco é uma gordura do tipo saturada. Então, para a população de fato guardar aquilo que é bom de fazer, poxa, consuma pouca quantidade de gordura saturada. Provavelmente esse produto, ele vem com uma identificação grande na caixa. Alto teor. Isso, né? alto teor de gordura saturada, que hoje isso se tornou obrigatório. Então, quando você ver esse tipo de informação, já fica de fato como alerta, porque é um produto realmente que vai promover mais inflamação, vamos Perfeito. colocar de uma forma mais simples. E aí o carboidrato que tá ali aparecendo em 13 gramas, isso numa porção de 25 gramas. Ter 13 gramas de carboidrato, por favor. Altíssimo, né? Não, é uma Altíssimo. proporção assim, que não dá. Sim. O resto é o quê, né, gente? Proteína 2 gramas. Sim. Né? E sabe o que é interessante? Porque se é um produto com uma alta quantidade de carboidratos e gordura saturada, ele vai ser altamente palatável. Então, esse indivíduo, quando ele coloca 25 gramas na boca, ele não vai ficar só em 25 gramas. Aqueles componentes, esse próprio componente de gordura saturada com açúcar vai incentivar Ainda mais. isso, o consumo de uma porção maior, tá? Então, realmente é bem perigoso um rótulo como este. Sensacional. E assim, é bom a gente informar que, claro, nós estamos falando de um pedaço de chocolate, né? Que a gente não tá, na teoria, substituindo por refeições. Então, a ideia é, nossa, mas pelo amor de Deus, isso é para ser com proporções diferentes, não é um prato inteiro do que a gente está falando. Sim, mas nós estamos falando que em um pedacinho de 25, olha a proporção entre os componentes, né? Perfeito. E é isso que faz ele tão ruim para nossa saúde, principalmente da saúde hormonal, porque é isso que a Fabi falou, que olha, Pri, vai gerar, ele é muito palatável, ele é muito gostoso no sabor, porém ele não traz nada de nutrição. Qual é o benefício hormonal que o meu cérebro está recebendo desse alimento? Na verdade, ele só está estimulando cada vez mais o prazer, o seu corpo vai ficando viciado e ele vai querer cada vez mais. Então, qual que é a ideia? É a gente realmente ter a consciência, uma alimentação consciente daquilo que você está comendo, qual é a proporção alimentar dele nutricional e ver se vale a pena para você. No seu contexto, vale a pena? Se vale a pena, tá tudo certo, né? A gente não tá aqui impedindo, comida é comida. Porém, a gente quer trazer para vocês a informação adequada do que a gente acredita ser uma saúde, uma construção de uma saúde plena para vocês, né? Então, e sódio, Fá? Porque a gente sempre fala do sódio, da quantidade de sódio. Eu lembro que uma vez você me disse assim, Pri, tudo que tiver 3 dígitos já do sódio, Sim. você já exclui ali. Esse, né, óbvio, na porção tem 29 miligramas, mas proporcionalmente, nesse pedacinho de 25, é muito grande a quantidade de sódio? Geralmente, produtos que são mais adocicados, o sódio não vem mesmo muito elevado, tá? O sódio, ele é utilizado como um conservante também na indústria. Então, se não tem glutamato monossódico, né, por exemplo, no produto, então, geralmente, essa quantidade de sódio não vai ser tão elevada assim. Mas vale lembrar que todo produto industrializado tende a ter mesmo um teor maior do sódio. Tá. Então, agora, vamos ler. Eu trouxe aqui, separei o mesmo, né? É que ia ficar muito feio a imagem aqui, então eu resolvi trazer aqui no meu papel para ler os ingredientes. Sim. E aí a gente falar um pouquinho, né? Qual é a sua opinião sobre eles. Então, assim, ingredientes, né? Ele fala chocolate ao leite, açúcar, leite integral em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, creme de leite em pó, emulsificantes, lecitina de sódio. Aí ele fala alguns poligliceróis e aromatizantes. Depois, o recheio, tá? Ele fala que é o creme de avelã, também com açúcar, leite desnatado em pó novamente, ou seja, né? Gordura vegetal de palma, pasta de avelã, cacau em pó, emulsificantes também de lecitina,
outros poligliceróis. E o wafer, que daí faz, então, o 1000 folhas, né? O wafer sabor baunilha tem farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar também, extrato de malte, leite em pó. Então, olha só, leite em pó, leite em pó, leite em pó. Queria que você falasse sobre isso. Manteiga, gordura vegetal de novo, cacau em pó e, de novo, emulsificante lecitina de soja. Então, Fá, diante disso, as palavras repetidas aqui, vamos pegar elas e falar essa quantidade de leite integral ou leite em pó. Perfeito, perfeito. Fala para nós. Para mim, o que mais chama atenção é que como é um ovo de fato em 3 camadas, vamos pensar assim, nas 3 camadas nós observamos emulsificante lecitina de soja, né? Então que é um produto de fato bem comum nos chocolates vendidos no mercado, de forma geral, tá? E este componente, ele é bem inflamatório para a microbiota intestinal, tá? Mas, gente, detalhe, reforçando aqui o que a Pri falou, eu sou totalmente contra terrorismo nutricional. Sim. E nós estamos, de fato, trazendo essas informações porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre como se faz uma leitura de rótulo, quais são os produtos que fazem mal para a saúde, né? Então, esse emulsificante lecitina de soja é algo realmente bastante ruim e que vai impactar depois, seja na saúde da pele, seja no hábito intestinal, enfim, nessa gordura abdominal, porque justamente ela promove uma microbiota intestinal mais inflamatória. Então, esse emulsificante nas 3 camadas do ovo é algo que a gente vê muito prevalente, assim como essa quantidade de gordura. Quando você citou o leite, né? O leite, ele é fonte de gordura do tipo saturada. Então, qual é um exemplo de gordura boa para a gente usar quando vai preparar um ovo de Páscoa, um chocolate? De fato, essa manteiga de cacau, ela não é uma gordura ruim. Mas, quando eu estou falando em gordura do leite, é um chocolate ao leite, né? Então, quando eu estou falando de gordura do leite, ela é uma gordura do tipo saturada. Então, é por isso que a gente vê tamanho aumento do teor de gordura saturada, porque são 3 camadas com uma maior quantidade de leite, dessa gordura do leite, né? Então, além disso, a gente também vê o aromatizante presente nessas 3 camadas. E, de fato, o aromatizante também é um produto bastante prejudicial para a microbiota. Tá. Eu vou dar um adendo aqui da minha área, né? Principalmente para a lecitina de soja. Ela é um disruptor endócrino. O que é isso para você que está chegando agora aí? Nós estamos analisando ovo de Páscoa 1000 folhas. Então, ele foi muito recomendado em 2024. A procura foi muito grande. Eu quis trazer ele justamente aqui, porque em 2025 parece que a perspectiva vai ser ainda maior. Então, eu queria analisar com vocês, para vocês conhecerem quais são os ingredientes, a tabela nutricional. E a lecitina de soja, ela é um disruptor endócrino. O que significa isso? Significa que ele compete com os nossos próprios hormônios. Pri, mas qual é o impacto disso? Isso gera uma alteração das funções desses hormônios dentro do nosso corpo. E como eles não estão entrando dentro da célula, eles sobram no nosso sistema. E o nosso corpo, ele é tão perfeito que ele não faz nada em excesso. Então, quando chega a lecitina de soja, que ocupa o lugar desse hormônio, o que acontece? Esse hormônio, ele acaba sendo inflamatório e ele começa a ficar perdido dentro do nosso sistema, indo para outros lugares, dificultando a limpeza do nosso sistema. Então, esses disruptores endócrinos contidos dentro de um ovo de Páscoa, dependendo, até mesmo que aqui não fala das quantidades, ele vai gerar síndrome de ovário policístico, ele pode prejudicar a sua fertilidade, ele pode levar sim à resistência à insulina. Então, todas essas consequências que são a base, uma inflamação crônica de baixo grau, a gente vai ter com esses consumos de alimentos. Então, presta atenção se você já não tem uma condição dessa e ficar comendo mais ainda, agora que você tem o conhecimento, vai ser escolha, né? Então, sim, a gente tá aqui trazendo para vocês conhecimento, tá bom? E atenção também até para as crianças, né, Pri? Porque as crianças costumam receber muitos ovos de Páscoa da família, né? Então, e geralmente são produtos que são vendidos no supermercado. E para todos eles ali,
realmente a gente nota uma quantidade desses componentes. E, de fato, no rótulo, pela leitura dos ingredientes, outra coisa que chama atenção é que nas 3 camadas a gente vê açúcar. O que justifica, então, o porquê daquele alto teor de carboidratos. Então, é um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Então, é um açúcar com certeza refinado, tá? E em um dos ingredientes eu também vi o óleo de palma, né? Que é, de fato, uma gordura bastante ruim. Então, nós vemos que são componentes muito mais inflamatórios. Perfeito. E aí, Fá, mas o que dizer sobre o cacau? Esse ingrediente, ele é tão ruim assim, porque querendo ou não, é 70% cacau, é 100% cacau, né? Enfim, mas conta pra gente os benefícios desse cacau. Chocolate, ele vem do cacau, então conta. A gente estava conversando antes de iniciar aqui esse nosso encontro, que ela estava compartilhando comigo sobre os ovos de Páscoa que estão sendo vendidos sem o chocolate, né? Mas é ovo de Páscoa daí, então, gente? A qualidade do chocolate vem piorando muito nesses últimos tempos. O cacau é uma planta em crise, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Então, menos oferta, a procura cresce cada vez mais e é por isso que a gente está vendo essa multiplicação de chocolate de média e baixa qualidade, que introduzem na mistura ou óleo de palma ou gordura hidrogenada. Um fenômeno de sabor chocolate. As pessoas não estão nem se dando mais ao trabalho de fazer chocolate. É biscoito sabor chocolate, não tem chocolate nenhum ali. Então, é um fenômeno que a gente vai ter que aprender a lidar. E a se informar com informação de qualidade, né? Para saber aonde, então, procurar. Porque também tá tanta gente falando, tanta exposição, né? São tantas marcas que existem, que a gente daí fica perdida. Ai, que preguiça ficar lendo o rótulo de tudo isso. Então, se você já souber, pelo menos, o que são os ingredientes, você já vai tirando, né? Já vai ticando, né? Então, isso facilita. E acaba virando um hábito também, um hábito, e você vai fazendo isso com o tempo mais rápido, essa identificação, quando você começa, né? Se propõe a isso. Mas eu trouxe essa conversa que a gente estava tendo sobre, poxa, ovo sem o chocolate, porque o cacau é o mais interessante do ovo de Páscoa. Então, ele é um antioxidante, rico em flavonoides. Então, ele tem propriedades de proteção contra doenças cardiovasculares. Então, efeitos, de fato, benéficos para a nossa microbiota intestinal. Então, na verdade, quanto maior o teor de cacau, melhor neste ovo, né? Então, cacau tem triptofano, gente. Então, não tem justamente. Vai melhor produzir serotonina, né? Então, assim, era a melhor coisa para se ter no ovo. E aí, de repente, estão fazendo o ovo de Páscoa sem o chocolate. Perfeito, perfeito. Minha amiga, existem opções melhores para a gente falar? Nessa época do ano, que orientação você passa para suas pacientes, né? Principalmente também que tem crianças em casa, né? Como que acontece isso na sua casa, por exemplo? Se você não vai, de fato, conseguir ficar verificando os rótulos, olhe para aquele produto que tem a lista de ingredientes mais sucinta possível. Então, geralmente, quanto menor essa quantidade de ingredientes, melhor é este produto. Então, produtos industrializados de forma geral têm uma grande lista de ingredientes, vários componentes, conservantes, enfim. Então, a melhor opção ou são receitas caseiras, né? Então, inclusive, a gente fez um e-book para as pacientes com receitas com chocolate para esse período, né, do ano. Então, as receitas caseiras são as mais seguras, porque você sabe literalmente que tem ali, né? E claro, se não for você quem for preparar, um fornecedor artesanal que de fato se preocupa com essa funcionalidade dos produtos é a melhor estratégia, sem dúvida. Perfeito, muito obrigada. E aí agora a gente vai
entrando no gancho da Fátima. Fátima, conta um pouquinho, eu sei que você já esteve aqui no TPM contando toda a sua história, mas nessa época especificamente, conta o seu diferencial para as pessoas. Nessa época, eu trabalho com o pavê Verrini Pitmoloco, que é uma receita russa de chocolate com baunilha. Vamos, Fabi? Trouxe aqui para vocês provarem. Um pedacinho. E eu trabalho também com as moedinhas de tâmara. As moedinhas de tâmara são banhadas com chocolate. Zero lactose, zero açúcar. E essa versão aqui é completamente vegana, que é só cacau alcalino 70% e eritritol. Eu já expliquei para Marcela, mas eu sempre gosto de explicar Por favor. o porquê do eritritol nessas receitas em quantidades baixas. O eritritol é um adoçante seguro, inclusive para crianças, está presente na pasta de dente infantil de crianças a 0 a 3 anos. E ele vem equilibrar o mel de tâmara, derrubando o índice glicêmico de todos esses doces. Interessante que aquilo que eu falei referente ao outro produto, que ele estimulava você a consumir uma porção maior, quando a gente come um produto assim, com um teor maior de cacau, a saciedade Maior. é maior. Então, e já também explicando sobre essa história do eritritol, né? Ele é um poliol, mas ele é menos fermentativo, laxativo que outros polióis, tá? Então, quando a gente vai falar de uso de adoçante, é de fato melhor utilizar um adoçante natural, né? E o eritritol se enquadra nisso. E ele tá na classe dos que causam praticamente nenhum efeito colateral. Os polióis, eles são um pouco complicados, eles realmente, em algumas pessoas, têm efeitos indesejáveis, dores intestinais, mas o eritritol quase não tem. Isso. E quando eu utilizo realmente pouca quantidade para equilibrar o índice glicêmico de todos os doces e manter eles bem baixinhos, tá? Perfeito, Faz todo perfeito. sentido. Eu até cheguei a fazer uma diferença, uma tabelinha para quem Pra tá vocês aqui. provarem. Ai, maravilhosa. Para vocês saberem as diferenças desses adoçantes, já que a gente já entrou nesse assunto, que ia ser uma pauta nossa. O que é o adoçante, né? É o que adoça, tem ação de adoçar. Às vezes a gente fica tão preso no... Nossa, não pode, tem adoçante. Ai, não. Ou ao contrário. Ai, eu não tomo cafezinho com açúcar, é só com adoçante, doutora. Eu falei, misericórdia, qual é esse adoçante? Porque se ele não fizer um bom adoçante também, de uma forma mais natural, como o mel de tâmara ou eritritol, obrigada. Isso. Justamente nós vamos estar dando um tiro no pé. E aí eu fiz uma diferença até mesmo, né, nessa tabelinha, assim, dizendo para as pioras e o impacto hormonal de cada um deles. Então, olha só, eu trouxe aqui porque, como eu falei para vocês, a dicção aqui precisa de uma ajuda, gente. Maltitol e xilitol, ela vai estimular muito a insulina, de leve a moderado mesmo, mas piora muito a resistência à insulina e chega a alimentar os fungos no nosso intestino. Consequência disso, piora o estado de TPM, piora a desbiose intestinal, ou seja, aquela... Você vai falar melhor do que eu, então, mas é aquela distribuição de populações de bactéria que vai ficar tudo descompensada, gerando uma inflamação sistêmica, gerando baixa de absorção de nutrientes. Eritritol, neutro, geralmente hormonalmente. Então, ele não ativa insulina nem cortisol. Claro que tudo tem a sua quantidade prescrita, né? Pelo amor de Deus. Estévia pura pode modular a insulina e ajuda também na saciedade. E sem impacto totalmente negativo. Sucralose e aspartame, que é o que a gente tinha conversado, né, em WhatsApp aí, trocando figurinhas, eles sim alteram totalmente a nossa microbiota, inflamação sistêmica, vai elevar cortisol. Então você imagina, a pessoa não dorme, ela já tem uma alteração natural do ciclo circadiano, sono e vigília, do estado que ela fica acordada. Aí o próprio cortisol dela vai fazer ela buscar alimentos que gerem energia, porque ela tá precisando de energia pela descompensação do sono, ela tá tendo insônia, ela tá tendo um sono agitado à noite. E aí ela vai buscar o que é mais gostoso para ela, aquele chocolatinho que tem o quê?
Aspartame, que tem sucralose. É cedo para dizer, mas eles já começaram alguns estudos que estão ligando sucralose, aspartame a problemas de demência. Então, Trouxe isso para nós. Trouxe exatamente esse estudo já para nós. Não é tão cedo mais, Fátima, na verdade isso é uma realidade, porque com todo o estudo da microbiota, a gente sabe o eixo intestino-cérebro, a gente vai, de fato, gerar neurointoxicação, gerando até mesmo um aumento de resistência à insulina cerebral, o que hoje é off-label, ou seja, não é um conceito mesmo, uma diretriz ou uma doença diagnosticada com esse nome, mas o Alzheimer sendo ali um diabetes tipo 3. Então, isso é um problema muito sério. Tudo isso que nós estamos trazendo aqui é, de fato, para alertar as pessoas o conhecimento do que elas estão consumindo num simples chocolatinho, né? Eu lembro muito que quando a gente era pequenininha, eu e a Paty, o meu avô trazia né, da padaria, da esquina, enfim, dadinho, trazia aquele esticadinho, né? E aí, daquelas bandos de porcariazinha. Adorava chegar o Natal, tinha aquele tal do guarda-chuvinha de chocolate. Moedinha. Gente. A gente consumia muito moedinha, né? A Paty tá aqui. Vale lembrar que o nosso gasto energético, quando éramos crianças, era completamente diferente das crianças atuais. Não, imagina, mas querendo ou não, foi uma microbiota que realmente, sim. A gente já falou disso, né, muito pobre nutricionalmente. Então, se a gente hoje tem essa quantidade de informação, por que não fazer uma realidade diferente com as nossas crianças, Sim. né? E detalhe, Pri, a gente tá falando aqui de sucralose, adoçantes. Então, pode ser que você escolheu aquele ovo zero no mercado, achando, não, vou consumir uma não quantidade ali de açúcar, mas aí você está consumindo adoçantes ruins, né? E detalhe, todos esses componentes que nós estamos falando aqui, eles não estão somente em chocolate. Eles estão, às vezes, em whey protein, que algumas pessoas consomem. Então, muita gente me pergunta, né? Poxa, por que de tal whey, tarará? Então, realmente, em leite que seja, ou leite de caixinha, tem uma série de emulsificantes, lecitina de soja. Então, são vários produtos industrializados para você pegar esse aprendizado aqui e aplicar. Em toda a sua alimentação, né? Toda a alimentação. Não é só no chocolate. Quando você vai só pelo rótulo, é zero gordura, é zero. Você pode acabar entrando numa armadilha. Sim. Os meus produtos mesmo, eu não posso dizer que eles são zero açúcar, porque a tâmara é um açúcar. Então, Mas é um açúcar diferente. Eu trouxe. Mas quando você fica bem fechado, não, tem que ser zero, tem que ser zero. Você pode cair na armadilha de um aspartame, porque ele pode dizer que ele é zero. Isso. Então, porque açúcar mesmo, ele é industrializado, né? Certo. Isso. E me diz uma coisa que eu fiquei na dúvida até mesmo na hora que eu fui fazendo aqui as nossas anotações, porque você falou muito sobre adoçar com mel de tâmara, né? E eu achei muito legal, muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar até então do mel da tâmara. E eu fui falar, puxa, qual será a diferença pro mel da abelha, né? Eu falei, qual que é o que na verdade outro? é mais um nome poético do que um verdadeiro mel. A gente faz, na minha cozinha, eu prenso a tâmara. Tá. Diferentemente de outros lugares que eles acabam fazendo um xarope de tâmara, porque eles vão aquecendo para dar aquela encorpada, ficar mais parecido com o mel, mais viscoso, com aquela cor mais dourada. O meu, na minha cozinha, é prensado a frio. Entendi. Porque a tâmara, depois de aquecida a 70 graus, degrada flavonoides. Aí perde tudo. E aí você tá perdendo nutrientes. E a gente começou se auto-intitulando confeitaria saudável. E no meio do caminho, a gente mudou para confeitaria nutricional. Legal. Por quê? O que importa pra gente é que esse doce aqui te traga alguma coisa, te traga algum nutriente. Benefício, perfeito. Brilhante ideia. O nosso trifle, por exemplo, ao invés de colocar corante amarelo, que é o que os ingleses geralmente fazem, a gente coloca cenoura liofilizada no creme. Ele fica amarelinho e te traz todo o benefício daquela cenoura que você está comendo, né? Então, a gente vai brincando com esses ingredientes, vai usando. Legal.
sem medo de errar. Se errar, a gente faz de novo. E trazendo nutrição, né? Sim. E isso que é importante. E olha que interessante, na época que eu fui fazer minha maratona, a Fafá sabe disso, que eu precisava ter os carboidratos, né? Então, não, Pri, coloca mel para aumentar o valor de carboidrato que eu precisava bater no dia para ter energia para corrida. Era uma situação específica. Mas eu lembro que daí ela falava, mas cuidado, porque isso vai alterar a sua microbiota, é muito carboidrato. E eu falei, cara, e o mel de tâmara, né? E olha só que interessante fazendo a comparação entre eles. Mel tradicional, néctar de abelha, né? Alto índice glicêmico, eleva a insulina, aumenta a fome e compulsão alimentar e ele pode inflamar real, oficial a nossa microbiota. Já o mel de tâmara, ele é de moderado a também alto índice glicêmico. Ele pode aumentar a insulina, mas ele também é natural e deve ser usado com moderação quando associado daí, a diferença seria, ele tem uma menor diferença de fazer pico glicêmico do que o mel de abelha. Então, claro, também a fruta, a gente sabe que também vem com toda a carga glicêmica. Me corrija se eu estiver errada, por favor. E é vegano, né? Porque os veganos não consomem mel, né? Que vem das abelhas. Uhum. Então, e aí é acaba vegano. indo para adoçantes, esses de péssima qualidade que a gente falou. Então, Sim. tá aqui uma prova. Produtos, né, minha amiga? Você trazendo. Olha... Fátima, eu queria que você dissesse também para as pessoas como que elas encontram isso, como que fica fácil para elas te acharem, né? E para fazer essas encomendas, que tem tortas, tem essas moedinhas, né? Que você chama de tâmara. Como que fica fácil para elas te encontrarem da Epacomer? Elas podem pedir pelo nosso Instagram e pelo nosso WhatsApp. Perfeito. Mas em breve teremos novidades. Vamos desembarcar em São José dos Campos. Olha ela, que legal. Fiquei muito feliz. Que legal, muito bom. Eu vou fazer uma agora, só finalmente, já chegando no final do nosso programa, eu queria, adoçante é uma coisa que, assim, as pessoas me perguntam demais, né, Fá? Principalmente lá na clínica, se a gente pode, ai, doutora, você não tem, a gente deixa café puro, né? Ou se colocar açúcar de coco. Então, fala um pouquinho pra gente disso também, já que hoje a gente tá falando só de doce aqui. Perfeito, Pri. Interessante que a lista de adoçantes ruins, ela é muito grande, na verdade, né? A gente tem sacarina sódica, ciclamato de sódio, o aspartame e a sucralose, como vocês já trouxeram, que são adoçantes que, de fato, aumentam o leaky gut, que é aquele aumento da permeabilidade intestinal, então traz prejuízo para as células intestinais. Então eu falo, guarde aquele que é bom, né? Então, que é a estévia, de fato. Estévia pura. Isso, estévia 100%, porque tem as misturas. Mas se ele for misturado a fim de ajudar na palatabilidade da estévia, porque ela é um pouco mais amarga, se ele for misturado com talmatina... Eu ia te perguntar, né? Exatamente isso. Talmatina. Eu tenho flertado bastante com a talmatina. Ela me chamou a atenção porque ela é uma proteína açucarada. Ela é bem legal. Então, tô flertando com ela. Quem sabe em breve teremos novidades. Talmatina vem de uma plantinha também, né? Assim como a estévia. Então, é uma possibilidade de uso de adoçante. Existe também a fibra de tapioca, tá? Para uso. O açúcar de coco, como você citou. Então, nós temos também o néctar de tâmara ou o mel de tâmara, né? Então, e de fato... Esses são os bons produtos. Então, nós temos sim produtos no mercado que são de fato adoçados somente com isso, com esses componentes. Todo o resto que você vê de adoçante realmente pode trazer prejuízo para a sua saúde. Legal. Anotaram, pessoal? Então é isso. Hoje foi pra gente falar sobre ovos de Páscoa, chocolate, cacau, opções saudáveis. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação de vocês, meninas. E olha, ótima Páscoa para todo mundo, com muitas opções saudáveis, certo, Fátima? Isso aí. Obrigada, Pri, pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Gente. Olha, então, quarta-feira tem mais. Já se inscreve no canal, compartilhe isso aqui que é de utilidade pública. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.